E aí, fera? Vamos lá? Mais uma questão de gravitação universal. E essa questão caiu na prova do Enem de 2017, tá ok? Então vamos lá tentar entender um pouquinho o chamado efeito das marés, tá certo? Então a gente logo de cara, antes de começar a questão, nós vamos dar uma pequena revisão no que seria as marés, tá certo? Então a maré, gente, nada mais, nada menos é do que um movimento, tá certo? De subida e descida do nível da água do mar. Então, se você observar, durante um período do dia, nós vamos ter a maré alta, nós vamos ter a maré baixa, dependendo da localidade que você se encontra, né, na Terra. Você pode ter apenas uma maré alta e uma maré baixa, ou podem também acontecer duas marés altas, duas marés baixas, tá certo? Mas isso, galera, tudo devido ao quê? A força gravitacional existente entre a Terra, Lua e o Sol, tá certo? Poderia também a gente acrescentar os outros planetas, mas devido à distância, essa força ela praticamente se torna muito desprezível, tá certo? Ela se torna desprezível. Então a gente viu lá que força gravitacional, ela depende da constante gravitacional, beleza? O Gzão lá. Aí massa do planeta 1, massa do planeta 2, dividido pela distância ao quadrado. Então quando a gente tem essas forças envolvidas, deixa eu só olhar aqui se eu coloquei para gravar, para a gente não... Isso, tá gravando, tá? Que bom, tá tranquilo. Então para a gente, deixa eu só ver aqui, deixa eu ver aqui que a gente... Ver se eu consigo diminuir. Pronto. Para a gente analisar que massa atrai massa, tá certo? Então a gente consegue calcular essa força de atração através, né, da equação da força gravitacional. Como a água ela não consegue ficar parada em um local, ela é maleável, então dependendo do local que a força de interação se torne maior, essa água ela é deslocada, fazendo com que surja em uma localidade uma maré alta e outra uma maré baixa. Beleza? Então, essas marés elas podem ser lunar, porque é influente da Lua e é a maior, é a maior responsável, no caso, pelas marés. Nós temos a maré solar, porque a gente vai envolver a Terra e o Sol, tá certo? Embora o Sol tenha uma massa gigantesca, a distância do Sol até a gente é muito grande. Só para vocês terem uma ideia, a maré lunar ela é 2,5 vezes maior que a maré solar, tá certo? E aí a gente tem a maré lunisolar, tá certo? A lunisolar é a maré, galera, com a maior intensidade, a maré alta de maior intensidade. É quando a gente tem a Lua e o Sol alinhados em relação à Terra. Como assim, professor? Vamos lá? Então aqui eu vou ter a Terra, tá certo? Eu teria a Lua aqui e aqui eu teria o Sol. Só vou colocar grandão, bem distante. Coloquei o Sol, vamos lá aqui, o Sol. Aqui seria a Lua. Então aqui eu teria uma força de atração da Lua em relação à Terra, como eu vou chamar de F1, como também eu teria uma força de atração do Sol em relação à Terra. Então, a essa força, o que a gente tem aqui? Nós vamos aparecer aqui nessa lateral uma grande concentração, né, um aumento no nível da água, que a gente chama de maré alta. E aí, galera, do outro lado também vai aparecer, tá certo, a maré alta. Isso devido ao quê? A força gravitacional aqui, nesses pontos aqui, deforma quando eu falo deforma a massa da superfície da Terra, ou seja, aquilo que tiver sólido, lógico, difícil de deformar, mas aquilo que for muito maleável, então ela é fácil deformável. Então eu vou ter uma deformação, né, fazendo com que nas duas extremidades apareçam uma maré alta de um lado e uma maré alta do outro, tá ok? Então vamos lá, vamos olhar a questão, o que é que ela diz. Conhecer o movimento das marés é de suma importância para a navegação, pois permite definir com segurança quando e onde um navio pode navegar em áreas, portos ou canais.
Em média, as marés oscilam entre alta e baixa, num período de 12 horas e 24 minutos. No conjunto de marés altas, existem algumas que são maiores que as demais. Olha só que interessante, maiores que as demais. E aí ele tem a ocorrência dessas maiores marés, tem como causa, então, como a gente falou, na lune, deixa eu apagar, lune solar, é isso? Lune solar. É onde eu vou ter o maior desnível da maré, tá certo? Então ela diz assim, ela é a causa devido à rotação da Terra que muda entre dia e noite a cada 12 horas. Não, galera, devido à rotação, não. Os ventos marítimos, pois todos os corpos celestes se movimentam juntamente. Beleza, os corpos celestes se movimentam juntamente. Cada um com um período diferente do outro. Tá certo? Mas a questão dos ventos marítimos também tem a ver, sabe com o quê? Os efeitos das correntes marítimas são devidos também aos efeitos de marés e também da mudança da diferença de temperatura. C. O alinhamento. Oh, que legal! O alinhamento entre a Terra, a Lua e o Sol, pois as forças gravitacionais agem na mesma direção e, consequentemente, também aí na nossa situação, no mesmo sentido. Então, para mim, até agora, a questão certa, o quesito correto é a letra C. Aí diz assim, o deslocamento da Terra pelo espaço, pois a atração gravitacional da Lua e a do Sol são semelhantes. Meio estranho, né, galera? O deslocamento da Terra pelo espaço tem a ver com a nossa... Não, é simplesmente em relação às forças gravitacionais entre Lua e Terra, que são os fatores mais importantes. A maior influência da atração gravitacional do Sol sobre a Terra, pois este tem a massa muito maior que a Lua. Galera, muita gente correria para marcar essa daí. Mas devido, né, a Lua ter uma proximidade, né, tá certo? Bem grande, a proximidade ser bastante, né, pequena, grande não, a proximidade pequena da Terra. Então, se a gente for olhar a equação aqui, ó, a força gravitacional é inversamente proporcional à distância. Então, a distância da Terra para a Lua é muito pequena. E aí a gente vai ter uma força gravitacional gigante, embora a massa da Lua seja, né, gigante também. A massa da Lua não, a massa do Sol seja gigante também. Só para ter uma ideia, como foi falado, a força que a Lua exerce na Terra é 2,5 vezes maior, aproximadamente, do que a força que o Sol exerce sobre a Terra. Então, galera, sem delongas, letrinha certa, a maior maré vai ser nessa situação. Bandeirinha, onde é que eu teria os menores desníveis? Quando a gente tivesse o seguinte, ó, galera, ó, a Terra estaria aqui, eu teria a Lua aqui, beleza? E o Sol. Então, nessa situação aqui perpendicular, uma ia anulando a outra. Quando a Lua atraísse a massa de água para cá, a Terra também estaria atraindo a massa de água para cá. Então a gente teria o menor desnível de água, né, dos mares. Beleza? Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, coloque aí no chat e a gente tem o maior prazer em responder. Beleza? Não esquece de apertar na mãozinha e também clicar no sininho. Abraço!